do Ninho do Urubu, a Caroline Patati está lá para trazer informações para a gente. Alô, Caroline Patati, boa tarde, boa noite. Olá, boa tarde ou boa noite, né? Horário de verão a gente fica nessa confusão toda, mas então, o Flamengo está treinando por aqui sim, treino hoje é fechado para a imprensa, esse retorno aos trabalhos aí do rubro-negro, que como você bem disse, se prepara para enfrentar o Independiente da Argentina na próxima quarta-feira, grande final da Copa Sul-Americana. O Flamengo que hoje teve essa má notícia aí fora de campo em relação ao Paulo Guerreiro, a direção não quis se pronunciar sobre essa suspensão de 1 ano imposta pela FIFA. Ainda há a possibilidade de recurso e esse recurso vai ser encaminhado pela defesa do jogador. O jogador que divulgou uma nota declarando pesar aí e um sentimento também de indignação por esse resultado, 1 ano, como eu disse, de punição. O Flamengo, falei, né, não quer se pronunciar ainda sobre esse assunto, tendo em vista que muita coisa pode acontecer. Vale lembrar que o Guerreiro tem contrato até a metade do ano que vem. Se essa suspensão realmente tiver que ser cumprida por ele, isso significa que ele não joga mais pelo Flamengo. Então fica também essa dúvida, o Guerreiro que estava num processo, né, de renovação, tinha-se esse interesse, uma situação aí que acabou ficando um pouco conturbada nesse sentido. A Federação Peruana de Futebol, agora há pouco também, divulgou um comunicado nesse sentido também, nesse sentimento de pesar pela situação do jogador e dizendo que está prestando toda a assistência possível em termos jurídicos, diz que recebeu aí a família do jogador e está contribuindo de todas as maneiras possíveis para os esclarecimentos que possam ser necessários nesse processo. Lembrando que existem 2 instâncias, a gente pode chamar dessa maneira, em que cabem recursos do Paulo Guerreiro dentro da FIFA, né, nesse sentido dessa punição, que, como eu disse, é de 1 ano a contar do dia 3 de novembro, que foi quando começou, então, essa suspensão, digamos assim, provisória do jogador aqui do Flamengo. Muito bem. Está aí a Caroline Patati trazendo as informações lá do caso Guerreiro, um caso que ganhou aí repercussão mundial, né? Porque o Guerreiro é um cara que hoje representa, não só para a torcida do Flamengo, né? Representa para todo o país, né? Ele é o maior ídolo do esporte no Peru. Ele tem uma trajetória marcante na Alemanha e a seleção peruana voltando à Copa do Mundo depois de tanto tempo. Ele é o grande nome dessa seleção, então a repercussão foi mundial. 1 ano de suspensão para o Guerreiro. Paulo Lima, era o esperado? Foi justo? É triste? O que a gente pode falar desse momento em que a FIFA bate o martelo? Havia até uma esperança, porque eles tinham pedido alguns dias a mais ali para analisar toda a defesa, mas não teve jeito. Pelo menos por enquanto, na FIFA, cabe recurso. Punição de 1 ano. Eu acho que para a cabeça do jogador é um problema seríssimo, né? Eu acho que ele, como ser humano, acima de tudo, e como cara, como você ressaltou aí, empenhado em fazer do seu país novamente participação na Copa do Mundo, eu acho que ele foi importantíssimo lá, assim como eu também considero que ele foi fundamental no Corinthians e como ainda é no Flamengo. Mas a punição, ao meu ver, ficou barata para o Guerreiro, porque a expectativa era exatamente de 4 anos, mesmo com essa protelação da divulgação, né? Essa tentativa de adiar a divulgação de quanto tempo ele seria punido. 1 ano ficou, ao meu ver, de muito bom tamanho para o Guerreiro. É lógico que na cabeça da sua defesa não existe recurso, vai tentar modificar esse tipo de pena, mas pela maneira como a FIFA se comporta nesses casos, era inimaginável pensar que o Guerreiro seria absolvido. Eu não acreditava na absolvição. Eu acreditava numa punição de 2 anos. Portanto, 1 ano pior é para a Copa do Mundo. O Flamengo vai procurar um jogador, vai tentar se negociar lá com o staff do Guerreiro, rescisão de contrato, tudo dentro de uma legalidade jurídica, mas para a seleção peruana e principalmente para a Copa do Mundo, para o povo do Peru e para ele principalmente, é uma tristeza muito grande, uma decepção. Eu, como ser humano, eu acho que a cabeça do Guerreiro precisa passar por uma avaliação, por um tempo de ficar fora pelo menos do cenário. É lógico que ele tem que vir a público se manifestar. E isso eu acho que tem que ser feito imediatamente. Acho que a sua defesa aí, os seus advogados, tem que colocar o Guerreiro a público, uma transparência total para falar sobre isso. E é a vida que segue. Vai chegar com 35 anos no ano que vem, 2019, para jogar futebol. Acho que o caminho é esse. 18 esquece, Copa do Mundo esquece, camisa do Flamengo esquece. Tem que tratar agora do ser humano e do atleta no futuro. Pascoal, o Flamengo, os advogados do Guerreiro, né, a defesa do Guerreiro, tinha uma esperança
de livrar o jogador em função de que a quantidade do metabólito da cocaína presente no sangue, na urina dele era muito pequena, eles tinham a argumentação de que foi um chá e tudo, e que isso poderia mudar uma pena mais pesada. Não foi possível. É assim mesmo? Não, mudou. Não tem jeito. Isso mudou. A pena foi mudada. Foi branda. A pena foi mudada. Foi branda? Nesse aspecto, é bom lembrar que quem orienta a FIFA nesses casos de doping é a WADA, que é o órgão internacional que cuida também do atletismo e de todas as outras modalidades esportivas. E nesses últimos tempos, a WADA, por exemplo, suspendeu a Rússia de todas as atividades do esporte olímpico, que é do chamado de esporte olímpico de inverno. A Rússia está fora agora de Pyeongchang. Está fora. Fora da Olimpíada também. Está fora. Por quê? Porque usou métodos que não deveria. No caso do Guerreiro, eles respeitaram demais tudo isso que foi entregue para lá, para a análise deles. Eles analisaram tudo, mas entenderam que existia o componente que não deveria estar na urina do jogador. Tem recurso. Ainda não mandaram. Vai pro TAS, é isso? Vai pro TAS. Ainda não mandaram a documentação. O primeiro passo é, o tribunal da FIFA tem que mandar a documentação do caso para a parte interessada, que é o Guerreiro, para a defesa. Para a defesa, analisar o que está documentado, por que é que ele foi punido. A sentença. Porque a sentença está lá. Dizem até que tem alguma coisa que se refere a uma situação social e não a uma situação estritamente no esporte, isso precisa ser analisado. Então, vê lá o que está escrito, analisa, entra com um pedido no tribunal de apelação. Depois tem um outro tribunal de apelação, que é o CAIS. Você pode... tem um tempo, né? Tem um tempo. Até passar todos os prazos. A Copa do Mundo já acabou. Então, vamos lá. A questão que o Paulo Lima levantou aqui, Fábio Azevedo. O Flamengo deve rescindir o contrato do Guerreiro? É justo? É ético? É legal? Não é legal? Qual você acha que deve ser a postura do Flamengo a partir de agora, se não tiver volta? Lembrando que o contrato vai até o meio do ano, né? Até agosto. Isso. Até o mês de agosto. E, inclusive, estava sendo negociada a renovação de contrato com ele. O que vai acontecer daqui para frente em relação a Guerreiro e Flamengo? O agente do Guerreiro tem conversado com a diretoria do Flamengo. Se não houver uma revisão dessa pena, ou no Tribunal de Apelação da FIFA, ou no CAIS, o Flamengo vai buscar essa rescisão amigável com o Guerreiro, porque não vai poder utilizá-lo em 2018, só a partir do dia 4 de novembro. Então, tem que buscar uma solução. Independentemente desta solução, o Flamengo já vinha negociando com o Diego Tardelli para ter esse jogador no ano que vem. Inclusive, uma pessoa me disse que há já, inclusive, um pré-contrato assinado a partir de janeiro. Mas ele renovou com o Shandong Luneng. Qual o problema? Ele renova por mais 3 anos e é emprestado pelo clube chinês 1 ano para o Brasil. Ele quer ficar perto do Tite para a Copa do Mundo. Mas o Guerreiro vai embora. O Flamengo já vai abrir negociação, já fez uma consulta, como diz o Pascoal, ao Ricardo Goulart. Ricardo Goulart ganha muito na China, no Guangzhou Evergrande, mas também quer tentar uma chance no Brasil de, quem sabe, ir a uma Copa do Mundo. Tem muita amizade com o Everton Ribeiro. O pai dele vê com muito bons olhos uma volta ao Brasil e jogar no Flamengo, e abrindo esse espaço financeiro no orçamento com a saída do Guerreiro. Mas é outra função, né? Mas você faria um casamento. Everton Ribeiro, Diego Tardelli e Goulart. Quarteto que funcionaria. Facicane, o lado humano da coisa. Só um detalhe. Na semana que vem, os dirigentes do Flamengo vão começar a conversar com os dirigentes do Guangzhou Evergrande. O Ricardo Goulart. Repita a informação. Semana que vem, os dirigentes do Flamengo vão começar a conversar com o dirigente do Guangzhou Evergrande para viabilizar. É possível? Quanto custaria? Um empréstimo 1 ano? Pagaria uma parte, porque ele recebe muito lá na China. Mas vamos lá. O mesmo exercício que a gente fez aqui, Facicane, Pascoal, Paulo Lima, Fábio Azevedo, com o São Paulo, não é? O Guerreiro é um centroavante, um homem referência. Né? É o centroavante que joga muitas vezes até de costas para o gol, porque é alto, é forte, aguenta pancada. Às vezes, né? Às vezes né? O pessoal pega no tornozelo e ele cai. Mas ele joga muito assim, para o time. Ele mesmo falou, prefere jogar para o time. O Ricardo Goulart não tem essa característica.
Mas ainda assim seria o cara para substituir o Esse Guerreiro? cara seria o Tardelli. É o Tardelli. O Goulart Mas é um jogaria. ou outro, ou viriam os dois? Os dois. Viriam O os dois. Tardelli vem, independentemente do Guerreiro. Guerreiro foi liberado em abril. Não, esse O negócio Diego Tardelli vem e joga junto com o O Guerreiro. Flamengo tem grana pra isso. Eu acho que... Tem dinheiro pra tudo isso, gente? Flamengo tem. Passa no débito. Tem. Flamengo tem. Lembra dessa frase? Flamengo tem dinheiro. Quando trouxe o Everton? Mas olha só, ainda mais se jogar o Guerreiro. O Ricardo Goulart declarou recentemente que o interesse dele não é voltar para cá. Mas ele quer jogar na Copa do Mundo. Ele quer ter um pouco Copa do mais de Mundo vai jogar por visibilidade. onde? Mas eu acho Brasil, complicado. Eu acho que... Claro. Ele foi convocado pelo Tite quantas não vezes? foi. Não, esquece. Mas ele Não tem uma jogará. esperança, de repente, jogando aqui no Flamengo. Esperança. E arrebentar. A esperança está lá na bandeira brasileira, está ali na ordem e os progresso, verdinhos lá. que vivem no mato, Eu os acho que gafanhotos, as esperanças. Gente, vamos ser realistas. O cara nunca foi convocado pelo Tite. Vai de uma hora para outra, vai pintar lá no meio da seleção assim. Cheguei, professor. Joga a camisa pro alto. Você não acha? Não Você acho. não Eu acha acho que não é a hora do Ricardo que, por Goulart jogar na exemplo, Copa do Mundo. clubes Tem como o mais Flamengo mais gente na frente. aproximam a convocação? Nesse momento, não. Eu Nesse acho, por momento, exemplo, o Diego na seleção brasileira É porque joga tá no ali Flamengo. muito porque ele tá no Tá Flamengo. bom. Não acho, não. Eu acho que joga pela Muralha qualidade foi do pra futebol que seleção ele tem. O Muralha joga onde para ir para a seleção brasileira, Paulo Lima? Não, peraí. No momento do Muralha, no momento Figueirense foi muito melhor. Hoje, O Figueirense foi Não muito tem esse melhor. peso? eu acho que não. Flamengo, ano que vem, tem uma Libertadores pela frente, tem o Campeonato Carioca, tem algumas competições que obviamente chamam a atenção, mas eu acho que o Tite não analisa também só por isso, só pela... Jogar com a camisa? Pela Pelo amor de camisa, Deus. Pressão popular, pressão da mídia. Não, acho que não, porque senão o Tite, Fábio, sabe por quê? Sabe por que não? Porque senão o Tite já não teria convocado outros jogadores que sofrem uma crítica absurda em cada convocação. Mas não O tem vaga no Paulinho, quando foi segundo. convocado pela primeira vez, o ninguém queria o Paulinho na seleção. Tyson ainda Pô. segue na lista, a gente Pelo amor de for ver Deus. recentemente, Juliano, enfim, alguns nomes que têm Thiago uma grande Silva. expressão, Alguém queria o Thiago Silva na seleção. Então, assim, o Tite é um cara que ele analisa por um outro Daniel critério, Alves já estava né? parando. Agora, eu só se me permite rapidinho, só voltar nessa história do Guerreiro, porque eu queria fazer uma análise como se tivesse no próprio tribunal e estivesse nessa parte de cima, né, da bancada. Porque é muito fácil a gente só dar a pancada, o cara daqui e dali. Sinceramente, por tudo aquilo que eu vi do Guerreiro na carreira, e pelo que ele fez no Corinthians, a trajetória dele no Brasil, sempre foi um cara muito profissional. Então, esse tipo de histórico, para a FIFA, em alguns momentos, poderia ter um peso. Eu acho que algumas punições, são extremamente radicais. Muito radicais mesmo. Tudo bem, a defesa dele não conseguiu provar que a quantidade da substância... era do Não, lá Chara, não dali, tem a quantificação. mas assim, eu só queria... Exatamente, tem a tipificação. Também erram, Só que eu acho que assim, a FIFA poderia trabalhar em cima do histórico do jogador e dar uma punição que não fosse tão Afastá-lo do campo do jogo. extensiva como um ano. Pra mim, um jogador pra ficar um ano fora tem que ser um desregrado. Ele volta com 35 anos, tá fazendo 34 agora. Peraí, eu só queria dizer assim, Volta. Mas ele volta no mesmo nível? Então, eu só queria Acho que dizer, sim. então, eu só queria dizer assim, é muita coisa, essas punições de 1 ano, 2 anos, parece que o cara é um criminoso. Parece que ele é um usuário de drogas. Mas aí é lei do antidoping. Sabe, Aí não tem mas jeito. desculpa. Eu não tenho que concordar somente com essas leis. A gente não Regras e normas são feitas para serem cumpridas. Tudo bem, elas são feitas para serem cumpridas, mas eu não sou. Mas podem ser questionadas. Mas eu não preciso, eu não preciso concordar. E é isso que eu tô dizendo. O senhor é um anarquista, então. eu o acho senhor isso- está pregoando a anarquia. não. Vamos rasgar as leis. Não é isso. Eu posso terminar o Catos no comentário, por favor? Calma, Francisco. É sério, posso? Calma. Eu tô falando sério. Eu não tô brincando aqui na mesa. Ninguém tá brincando. Não, então, mas parece Ninguém que tá sim. brincando. Eu só acho o seguinte, há muito exagero nesse tipo de punição. 1 ano para um jogador fora, afastá-lo do trabalho por 1 ano. Mas, pô, Eu acho isso um absurdo. O Guerreiro não fez Então, absolutamente vou numa outra nada de questão. anormal, nada de fora do comum. Eu não entendo que o jogador, como o Guerreiro profissional, os médicos da seleção peruana possam ter se equivocado em algum remédio, alguma medicação. O cara toma, ali na hora sai na urina. Enfim, seja lá o que tenha sido. Mas eu não acredito que um jogador do porte do Guerreiro, que teve a trajetória dele, se utilizou de uma substância para se promover ou para querer ganhar o jogo de forma A questão ilícita, não é essa. que é usuário. Eu acho isso um absurdo. Você acho poderia que dar não. uma punição de deixa eu 2 te fazer uma meses, pergunta. 3 meses, 1 ano fora. eu te Parece fazer que uma o cara, sabe, é um caso- jogador que é um desregrado, é um fora da lei e não é bem assim. Desculpa, Quando- dona FIFA. Só- Eu só não um Deixa eu concordo emendar com aqui isso. para não perder concordo. o foco. Eu não vou perder o Você foco. está falando da questão da decisão da FIFA. E eu vou partir para a decisão do Flamengo.
a partir da decisão da FIFA. O Flamengo é o clube com quem ele tem uma relação profissional hoje. Com a seleção peruana não é profissional. Com o Flamengo ele tem Mas relação ele tomou remédio na seleção do Peru. Ou se foi remédio, ou se foi chá, o que foi a gente não sabe. Mas ele foi, flagrado no jogo da seleção peruana. A questão é, o Flamengo conhece bem o dia a dia do Guerreiro. O Flamengo tem uma boa relação com o Guerreiro, ou não. Tanto que já negociava a renovação de contrato com ele. Extensão do contrato dele. No Flamengo passou por 13 exames antidoping e nenhum deu positivo. O Flamengo acreditou na inocência do Guerreiro até aqui e reafirmou seu apoio ao Guerreiro. É justo, é humano que, uma vez ele punido, o Flamengo rescinda o contrato e manda embora? Ao contrário, claro que não. Lógico que sim. Claro que não. Lógico que sim. Claro Não que pode não, dizer tá jurídico. jurídico. Você não vai poder jogar. Espera aí, vai pagar de graça Você pro dá cara. o suporte ao jogador. Olha aqui. Você dá o suporte ao Guerreiro. Ele tem contrato até quando? Até quando ele tem contrato? Agosto. Você Então, pediu até pra falar, agora. todo mundo deixou você falar. Não, então, assim, mas eu eu acho tava o tentando seguinte, terminar. eu deixo você terminar. Existe a questão só do erro. E eu sempre uso um exemplo que a gente viveu recentemente, coisa de 2, 3 anos atrás aqui, com Pedro Solberg, filho da Isabel Salgado, um dos meninos mais talentosos do voleibol de praia do Brasil, conquistador de títulos mundiais, participação em Olimpíada. O Pedro foi punido pela VADA, como o Pascoal já citou aqui, Sistema de Antidopagem Internacional, e a família e os advogados do Pedro Solberg, filho da Isabel Salgado, jogadora de voleibol top do Brasil, lógico, dos anos 80 principalmente, a família foi atrás, os advogados foram atrás e reverteram o resultado. Provaram a inocência dele. O Alexandre do Palmeiras. Tudo bem, mas levou tempo para provar, mas provou, ele ficou quase 1 ano e meio afastado das quadras de voleibol de areia. O que tem que fazer a seleção peruana, o que tem que fazer o sistema de defesa exatamente do Peru, ou até o próprio Flamengo, ajudar nesse processo, o Flamengo também é interessado nisso, é cair de pau nessa história da defesa do Guerreiro. Mas você defendendo que o Flamengo ajude ou que rescinda o contrato dele? São duas coisas diferentes. Uma coisa é você ajudar na defesa do jogador para tentar provar a inocência. Um suporte para provar a inocência. A outra coisa é o seguinte, ele foi punido pela FIFA e o Flamengo tem um contrato jurídico com ele dizendo o seguinte, se houver qualquer tipo de problema em relação a isso, o contrato é rescindido. No contrato? É o que se comenta na Gávea, que se comenta na Gávea que no contrato não tem nada disso. Não tem. E mesmo que não tenha, ele está punido, ele está fora do futebol, o Flamengo não tem que pagar os vencimentos dele. Até para esclarecer, olha só, gente, até para esclarecer. Isso aí é uma decisão que o Flamengo toma a partir de agora. Até para esclarecer exatamente isso. Eu espero que tenha no contrato alguma coisa sobre isso. Eu perguntei ao doutor Bichara Neto, que é quem fez a defesa do Guerreiro. Bichara Neto é do Guerreiro, não tem nada a ver com o Flamengo, hein? Não é jurídico do Flamengo. Os advogados foram contratados por ele. Os advogados. Vamos lá, os advogados que foram contratados pelo Guerreiro, e assim tinha que ser, para defendê-lo junto à FIFA. O doutor Bichara Neto me disse o seguinte: não existe cláusula no contrato dele. O que está sendo conversado é o agente com o Flamengo. Se vai suspender o pagamento dele, se vai ter uma rescisão contratual amigável, o que vai ser feito? Se vai suspender o contrato e quando ele voltar a jogar, retoma o contrato, tudo isso está sendo discutido. Não existe cláusula. Ninguém faz cláusula, Paulo. Se é uma vez suspenso pelo DOP, para de receber. Não sei se ninguém faz cláusula. Não depende do jogador. Lógico que você... Claro que a partir de alguns momentos o clube pode até colocar. Se você contratar o Jobson. Olha aqui, eu não sou o dono da verdade para garantir que o doutor Bichara falou. É lógico que a gente vai acreditar no lado jurídico. Agora, você acreditar em contrato sem ver, eu não vi. É o seguinte. Não foi mostrado aqui. A diretoria do Flamengo pode se posicionar. Você está acreditando em quem te passou. Por isso que eu falei. Eu não falei que a informação era completamente correta ou verdadeira. Eu estou falando o seguinte: o que se fala na Gávea é que tem. Calma, Facicano, você vai falar. O que se fala na Gávea é que tem uma cláusula no contrato em que ele pode, a partir do momento que tem algum impedimento jurídico com o jogador, o contrato ser rescindido. E se ele se machuca? Uma cirurgia? Aí é um impedimento. Aí é acidente de trabalho. Não é jurídico. Não é jurídico, aí a gente... Deixa o Facicano dar a opinião dele daqui a pouco, o Pascoal. Que o Facicano tá coçando a barba aí. Não é. É que eu acho que assim, se o Flamengo acredita na inocência dele e tentou provar e deu argumentos para que o Guerreiro fosse inocentado nessa situação, o Flamengo tem que ajudar o jogador e continuar com o atleta até o término do contrato. Depois dali, se decide o que faz. Pô, tu fica pagando o cara mais 8 meses, 800 mil por mês? Sem jogar. Ele é um funcionário. Você vive no mundo ideal. Não. Desculpa, não é questão de mundo ideal. Eu acho que isso é justo e ético. A questão é a seguinte: foi feito se não houver a cláusula no para fazer uma situação dessa. Se não houver essa cláusula que o Paulo Lima colocou aqui, prevendo uma eventual punição de doping, o contrato automaticamente fica rescindido.
Ele está em vigor. Não precisa rescindir, ele pode suspender o contrato, gente. Suspende e retoma no ano que vem. Mas é uma decisão que a diretoria tem que tomar em consenso com o atleta. Mas é isso que eu acabei de dizer. São alguns aspectos que precisam ser observados. Primeiro ponto, ele teve o doping a serviço da seleção peruana. Ele não estava jogando pelo Flamengo. Exatamente. Ele tomou o medicamento na seleção do Peru porque estava gripado para a partida contra a Argentina em Buenos Aires, no campo do Boca Juniors, onde foi um dos principais jogadores da seleção peruana naquele empate em 0-0. A gente botou bola na trave, jogou pra caramba o Guerreiro aquele dia, certo? Ponto. Segundo ponto, para conseguir dissolver esse contrato ou então suspender esse contrato, o Flamengo tem que primeiro conversar com os advogados do Guerreiro que cuidam da carreira dele. É isso. Se pode haver ou não um acordo a respeito disso. No caso do tribunal, eu pessoalmente não acredito que o Guerreiro tenha se dopado para tirar proveito disso numa partida de futebol. Eu não acredito. Nem eu. Ponto. Porém, no tribunal da FIFA, o meu crédito para o Guerreiro não vale nada. Vale o que eles analisam. Ou não importa. Vale o que eles veem. Eles têm a substância, eles não têm a quantificação. Eles não sabem quanto o Guerreiro, a quantidade, mas sabem que a substância do doping está lá. Ponto. E a WADA, gente, eu conversei hoje com um especialista, com um advogado especialista nisso, e ele me disse o seguinte: Pascoal, a pena foi branda, exatamente por tudo que foi apresentado pelos advogados que foram brilhantes do Guerreiro. No seguinte ponto, Pascoal, o Guerreiro, até estourar o caso, era um jogador referência no Flamengo. Querido pela torcida do Flamengo, né? Claro que todo mundo pode ser questionado. Mas, tanto tinha a musiquinha lá quando chegou, acabou o caô, o Guerreiro chegou e tal, não sei o quê. E aí, a partir daí, ele vira alguém descartável, assim, ó, pega no doping. Eu nem acredito que ele se dopou. Mas se eu pego no doping, manda embora que se dane. O que importa é que eu não vou pagar pra ele. Não é isso. Mas a impressão que dá é essa. Aí é uma impressão sua, é um acordo geral. Eu penso como o Paulo. Há um acordo entre as partes. Entre o Guerreiro... Estou falando também de sentimento de torcida, o torcedor. Não, quer que mandar embora mesmo, pega outro. Não, o torcedor... O torcedor... O que ele passou lá dentro, o que ele fez pelo clube, não se esquece. Ele é passional. O torcedor só vai pela paixão. Se o Viseu estiver jogando bem... A gente não está analisando o torcedor, né, gente? A gente está analisando... Porque no final das contas, a decisão da diretoria também é uma decisão lá no fundo do torcedor. Não sei, do presidente. Eu acho que é profissional. Não, aí é uma questão, é que profissional. É profissional. É profissional, mas o presidente ele já falou que é torcedor. Gente, são 800 quilos de alcatra por mês. Mas você não pode fazer uma proposta? Olha que Guerreiro. Gente, ele não tem nem direito de ir, mas imagina botar o Flamengo. Pode, mas eu acho que é incabível. Você tem que botar até agosto pro Flamengo. A gente imagina que você possa voltar a jogar num bom nível. Tem uma questão que vocês podem debater aqui se pode ou não. Com 35 anos, acho que o Guerreiro tinha como grande sonho da carreira jogar essa Copa do Mundo com a seleção peruana. Psicologicamente vai ser muito difícil para ele superar isso daí. Mas imaginando que em novembro do ano que vem ele pudesse voltar a jogar pelo Flamengo. Vamos fazer o seguinte, Guerreiro, vamos baixar o valor desse contrato. Baixa o valor do contrato, ao invés de ganhar 800 mil, ganha aqui, sei lá, 200 mil por mês. Estende ele até o final do ano. E você fica aqui com o Flamengo. Treina aqui, se for possível, não sei se a punição de doping vai impedir isso ou não. Se ele está punido, ele não pode treinar. Não pode treinar, Mas fica aqui, sob o guarda-chuva do Flamengo. E aí, quando passar a punição, você volta a ser jogador do Flamengo por um valor mais baixo e tal. Porque aí você mantém uma relação, eu acho uma coisa mais humana. Mas acho uma coisa Eugênio, mais humana. presta atenção. Eu acho isso um absurdo. Você não deixar o atleta jogar já é, né, pra mim, algo pesado. Não entra em campo, não exerce. Essa é a punição da FIFA. Né? A punição da FIFA. É isso que eu tô questionando. E é isso que eu acho absurdo. Agora, você impediu o atleta de entrar no clube? Não, isso ninguém está impedindo. Não impede você treinar. Não pode. Você não pode treinar no mesmo horário. Ele não pode exercer a profissão dele no clube, gente. Não, mas não pode treinar junto com os outros. Mas é um absurdo. O que vai mudar na vida da FIFA ou dentro da punição o cara trabalhar junto dos companheiros? Se ele não entrar em campo, já não está de bom tamanho. Mas olha só, a gente está discutindo duas coisas diferentes. As pessoas estão tratando o Parece jogador... bandido, mas é Parece assim. que é um bandido.
Não, mas Gente, olha que loucura que é isso. O Guerreiro não é um criminoso. O Guerreiro está sendo tratado pela lei da FIFA e pelo que essa lei impõe como se for um criminoso. Isso é um absurdo. É um absurdo. Eu fico indignado com isso. Eu queria que essa indignação nossa fosse transferida para os outros setores da sociedade. Eu também. Aí são outros 500. Eu também sou indignado. É lei. Está escrito no documento da FIFA, tem que ser cumprido, meu amigo. Eu também sou indignado com outras coisas, pelo mas amor de Deus. Desculpa, a FIFA, com todo respeito, ela faz tão jogo duro para algumas questões e para outros ela se faz de cega, entendeu? A dona FIFA a gente sabe como é que funciona. Agora, nessa questão, com todo respeito, que pudessem rever isso, que a própria FIFA pudesse só colocar a mão na consciência, e em muitos casos, 80% deles, gente, o cara não poder entrar no clube. Isso mas não é para o Guerreiro. Ele tem que trabalhar com os caras, tem que trabalhar com os caras. Não é para ele. Não é para ele. Isso é para todo mundo. Sim, para todo mundo. Eu acho isso absurdo. O Guerreiro já saiu do time do Flamengo há algum tempo. E o Flamengo está chegando numa reta final de ano com o Viseu, com um desempenho interessante do Viseu. No comando do ataque, o Viseu hoje é um dos artilheiros da Copa Sul-Americana. 5 gols. 5 gols em 7 jogos. A média é altíssima. A gente tem uns números aí dessa temporada de 2017. O Guerreiro fez 44 jogos contra 37 do Viseu, só que o Viseu muitas vezes entrou ao longo das partidas. Os minutos em campo mostram isso. Exatamente. O número de minutos do Guerreiro é um número muito maior do que o número de minutos do Viseu. Quase 1.500 a mais, pelo que eu vi ali rapidamente. E o Guerreiro tem 20 gols, o Viseu 9 na temporada com o Flamengo. A questão tem sido o substituto. Está dando conta do recado? Pra mim tá. Lógico. Pra mim tá. Pra mim tá. Levou o Flamengo à final da Sul-Americana. Dá pra ficar com ele pra 2018 como o centroavante do Flamengo? Dá pra ficar com ele, mas o Flamengo vai precisar se fortalecer, conforme as notícias passadas pelo Fábio Azevedo. Mas ele pode ser o 9 do Flamengo? Pode. Dizer o 9 do Flamengo para 2018? Pode ser. Sabe por quê? Torcida do Flamengo, responde aí na hashtag Expediente Futebol. Pode ser. Olha, hoje de manhã eu coloquei na rede social a questão de contratação para o Flamengo. Eu sou um defensor das categorias de base. Eu acho que os clubes têm que dar força e apostar nas suas categorias de base. O Flamengo tem um exemplo do Adriano, que foi mandado embora do Flamengo. E hoje está aí o Adriano, já, para mim, ex-jogador, sinalizando para voltar, e a torcida doida para que ele volte. Mas na hora que ele estava começando, a torcida não deu força para o Adriano. Ele foi embora para a Inter. Ele foi embora Ele e Reinaldo. Por baixo. Ele era criticado pela torcida. Então, aí quando sai e faz sucesso lá, vira Deus. Eu acho que o Flamengo tinha que apostar na prata da casa. Mas a reação que eu senti na rede social hoje de manhã não foi essa. A torcida quer a contratação de um jogador de peso. Mas sabe por quê? Na camisa 9. Porque os rivais, Palmeiras, os milionários estão se reforçando. Como é que o Flamengo tem dinheiro, vai deixar passar a oportunidade de trazer um 9? E aí impede um Viseu, um Lincoln daqui a pouco de aparecer. E aí vão fazer outras loucuras. Para que trouxeram o Giovani? Para atrapalhar a subida de quem? Do Vinícius Júnior, do Lucas Paquetá. Para que trouxeram o Conca? Para botar os 2 meninos na fila lá atrás. Aí eles não resolveram, passa os meninos que já estavam em casa. Mas está gastando 300 mil com o Conca que não joga, e a partir do momento que entrou em campo começou a pagar, e 650 com o Giovani, que vai até o fim do ano que vem. 1 milhão com 2 jogadores que não resolvem. Com 1 milhão você traz pelo menos 3 jogadores que vão te ajudar. 1 milhão você consegue trazer 3 pelo menos. Tardelli sorrindo. Não é? Como sorriso daqui a aqui. 1.000 Cruzeiro, Tardelli sorrindo. Não vem? Então. E aí, Viseu? Viseu e Lincoln podem ser os centroavantes do Flamengo ou estão muito jovens? O Viseu vai para a terceira temporada no time principal. O Flamengo, com a visão da Libertadores da América, pelo que eu tenho notado do Flamengo, o Flamengo não quer passar o mesmo vexame desse ano na Libertadores do ano que vem. Com o Guerreiro. Mas olha lá o menino. Com o Guerreiro esse ano, né? Semifinal da Sul-Americana. A arrancada dele, ó, sensacional. Sensacional. Tem tido sequência. Brilhante. Dá espaço, que eles conseguem. Paquetá, dá espaço na posição dele e ele vai jogar. Dá espaço para quem tem bola para jogar. Por exemplo, Vinícius Júnior. Tem que começar jogando o jogo de quarta-feira. Não tem outra opção. Você precisa de profundidade, precisa de velocidade, precisa de jogada aguda. Fato novo. Pô, cria uma coisa. Saca o Everton Ribeiro e bota o Vinícius na velocidade. Cria alguma coisa. Isso. Acho que tem que ser. Bom, agora, o Flamengo precisa, e o torcedor do Flamengo, vocês conhecem melhor do que eu, o torcedor do Flamengo está cobrando um centroavante, que é o cara, que é o figura central. Tá cobrando isso. Porque o 10 não é a figura central.
Falta esse... Mas se não o Flamengo tem, o Flamengo tem 10 se para o vender hoje. Não, mas se o Flamengo tivesse um 10 que resolvesse, botasse a bola debaixo do braço... Não tem 10 para dar e vender? Ele não tem. Diego, Everton Ribeiro. Qual é o 10 que resolve hoje no futebol brasileiro? Como assim? Demoraram muito para falar, né? Como é que eu não entendi? Qual é o 10 que resolve hoje no futebol brasileiro? O 10 que você fala, esse é um 10. Não tem. Gente, O Luan usa 7, mas pode ser o 10? tudo bem. Pode ser? O Luan Tá bom. Tá bom, vamos buscar. O Otero pode ser? Não, o Otero não é esse O cara 10. é mais lado, né? O Lincoln, por exemplo, é um cara que tem que ficar no Flamengo e jogar na frente, na frente de O ataque. Lincoln é 9. Tudo bem, vai jogar junto. Resolve, com o Viseu. 10 ou 9? O Não, Lincoln não, não, é não. potencial, mas daqui a alguns anos É que uma grande levantaram estrela. a bola, levantaram a primeira bola de um cara para jogar com o Diego Tardelli. Eu não traria o Tardelli, eu investiria no Lincoln. Eu investiria no Lincoln. Até porque Eu o investiria no Lincoln e acho o seguinte, que é uma dupla. Lincoln, Vinícius Júnior que vai embora, infelizmente, o próprio Viseu, o Paquetá. Infelizmente. Pro Flamengo, infelizmente, um jogador de grande potencial. Não, mas para os cofres do clube não tem tudo bem, como. mas Não tem como não vender. Cara, mas é inacreditável isso. Deixa eu falar, a minha posição é que é infelizmente pro futebol brasileiro, sim. É infelizmente, sim. Paciência. Então Quem acha anota que que o deve Lincoln vender... vai embora também. O Lincoln é um cara que, pra mim, jogaria como centroavante na próxima temporada do Flamengo. O Lincoln é outro que o Flamengo vai vender no meio do ano que vem. Nossa, por exemplo, porque E não vai ver jogar. eu dificilmente, durante toda a minha vida profissional, procurei esmiuçar coisas de valores, de salário, até porque a gente não tem acesso a tudo que está escrito, que é documentado. Então, assim, quando se fala em negociação, que a gente tem o valor do Vinícius Júnior, ele foi embora para ser vendido, a gente teve o valor, tem a confusão do Neymar recente, que a gente sabe como é conturbada, até hoje está a justiça envolvendo. Então, assim, dizer que fulano de tal ganha X, Y, Z, a gente tem os valores que a gente escuta falar, mas a gente não vê. A gente não vê. Então, para investir hoje no Flamengo, eu investiria na base. Eu investiria no Lincoln. Esse é o cara do Flamengo para jogar. Você não contrataria nem um zagueiro? Não. Eu tô falando, em função de Tardelli e Lincoln, eu ficaria com o Lincoln. Eu não traria o Tardelli de jeito nenhum. Muito bem. Mas como é que você vai convencer a torcida do Flamengo sobre isso? Tudo bem, bota o moleque pra jogar. Se ele meter um... Mas o aí, Viseu não tá Pascoal, convencendo. Aí, Pascoal, é o seguinte, O Viseu ou a não tá diretoria convencendo. sabe o que quer, ou ela vai trabalhar de acordo com o que a torcida pensa. Aí, exatamente. Você é um vai pra qualquer crítico. clube. Você é um crítico do Leco, exatamente, que joga... Ou eu tenho confiança que a minha base tem qualidade, que os jogadores Eu vou investir na estão base. prontos, estão respondendo. Gente, vou repetir aqui. O Lincoln não, o Viseu hoje é um dos artilheiros da Copa Sul-Americana. Levou o tá na Flamengo pra final, da pô. Copa Sul-Americana. Ele fez 3 gols na semifinal da Copa. Não é uma brincadeira qualquer, não é um torneio da esquina. Fez gols fora do Brasil, na Colômbia, numa dificuldade grande. Viseu. O Viseu. Já tá pronto. Então, tá aí. pronto. E você tem um jogador muito promissor, até mais promissor do que ele, que é o Lincoln. Se vê capacidade técnica. Boa até superior, estrutura física, pra que ele possa- habilidoso. Agora, eu acho que os dois ainda são muito jovens para que sejam os únicos. Eu traria mais um, não para ser o dono absoluto da posição, mas para que sirva como uma sombra. Não, Pra até que sirva porque, como uma até sombra. porque o Agora, Tardelli... fora conhece esses o nomes, Flamengo. quem vocês indicariam Até porque, por para ser exemplo, camisa 9 do Flamengo, até porque o Tardelli, além dos meninos? Até porque o Tardelli, como o Fábio trouxe a informação, ele faz as duas. O Tardelli faz beirada se precisar, como fazia no Atlético Mineiro. Quanto tempo a gente não vê o Tardelli jogar, né? Porque fazia o jogo como referencial, o Tardelli pode ficou jogar quase de um ano 9, parado. Ou seja, é um jogador mais dinâmico, é um jogador que cairia para uma necessidade do Flamengo como uma luva. Agora, tem um jogador no mercado europeu que talvez esteja precisando de uma ascensão novamente na carreira e de uma grande vitrine para poder tirar aquela estigma de que foi Lucas, só vendido... Exatamente, o PSG. Lucas. O Lucas é um atleta hoje no mercado que ele precisa repensar a carreira dele. Porque ele foi vendido por muita pompa ao futebol europeu, não correspondeu 10% daquilo que se Mas esperava não volta, dele. Fonsecan. Não E volta. hoje está lá encostado. Ou seja, não volta porque aí é o próprio jogador que também fica alimentando uma Ele já foi esperança. consultado a respeito Ele não e ele volta. disse que não volta. Então, mas aí coitado, tem o dó dele. Por quê, cara? O Tem cara o tá dó dele jogando um pensar grande nisso. centro, um grande Porque vai ficar clube. encostado lá. Não, ele tem jogado. Tem procura mas de clube assim, europeu. Mas qual procura? O Paris Até Saint-Germain- agora todo mundo só especula. O nome dele é especulado ele não aonde? Nem nada. aconteceu, eu acho que ele tinha que dar um passo O atrás nome para dele, dar dois à o frente. nome dele depois. não acontece. É só assim, Agora, vai ficar. Aí o fulano tem interesse, continua lá. Lucas, você é bom jogador.
eu falei de ter dó, assim, é no sentido que a dó que eu tenho é de você é um talento, você é muito bom jogador. É um desperdício. Desperdício. Volte. Coloque só, se dê uma oportunidade de 6 meses, 1 ano, num centro aqui, que obviamente é o Brasil, que você vai se destacar porque você joga bem. Pega um time de grande massa, novamente o São Paulo, se precisar. O São Paulo abriria as portas para você correndo, porque você é bom jogador. Aqui, quem seria o jogador? Ele tá falando do Lucas. O Lucas pode ser o nome. Mas ele tá querendo o Lucas no São Paulo. Não. Não, ele está dizendo para a volta, do Lucas. Tem um atacante francês no Tigre. Tem um